10h12, quase 10h13. Vamos falar agora, principalmente para você que mora em Contagem, na região metropolitana. Uma batalha judicial chegando ao fim depois de 7 anos, com um desfecho positivo, se a gente pode colocar assim, para a população. O Supremo reconhecendo, e também o TJ antes, reconhecendo a ilegalidade do IPTU residencial cobrado na cidade no ano de 2017. Sobre esse assunto a gente conversa com Leandro Amaral, advogado e administrador público, ele que é quem entrou com a ação, inclusive, para a gente entender exatamente o que foi decidido e próximos passos e, portanto. Como vai, Leandro? Bom dia. Bom dia, Carta Preta, Luciana Viana, Murilo Rocha. Eu quero agradecer o convite, especialmente ao jornalista Marcos Maracanã, que com muita coerência analisou os fatos, recebeu os documentos, passou para a chefia de jornalismo e nós estamos aqui divulgando uma prestação de serviço. Pois é, eu queria que você explicasse aí, portanto, se a partir de agora, a partir dessa decisão, o que acontece para quem eventualmente tenha pagado nesse IPTU de 2017. Essa decisão cria um precedente muito importante, e que será seguido pelas instâncias do primeiro e do segundo grau da Justiça de Minas Gerais, que reconhece a ilegalidade do IPTU do ano de 2017, o IPTU residencial, tá? O Supremo Tribunal Federal analisou a questão depois de recursos em todas as instâncias e disse que o IPTU residencial de 2017 era ilegal porque foi cobrado sem respeitar os princípios da Constituição, Então esse é basicamente o efeito dessa decisão. Leandro, quem fala é Murilo. Porque ficou muita gente curiosa, população de Contagem, ele só tem relação com o IPTU de 2017. E por que esse IPTU seria ilegal e ainda se a decisão tem repercussão geral imediata? Ou não? Cada pessoa tem que ingressar com uma ação. Essa decisão não tem repercussão geral, porque para que uma decisão tenha repercussão geral, ela precisa ter um efeito de âmbito nacional. Então, os requisitos da lei para se reconhecer repercussão geral, eles são mais estritos, tá? E é uma decisão que afeta a população de Contagem, cerca de 70 mil famílias, mas que não tem um impacto nacional. Por isso, não há repercussão geral. As pessoas precisam ajuizar ações individuais para ter o seu direito reconhecido, tá ok? Por que esse IPTU ele foi considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal? A lei que revogou um benefício fiscal, as pessoas que moram em Contagem sabem que durante 27 anos as residências não pagavam o IPTU. O IPTU sempre foi cobrado do comércio, das indústrias, dos lotes vagos, mas as residências não pagavam o IPTU. Em 29 de dezembro de 2016, a Câmara Municipal de Contagem votou uma lei que revogava esse benefício fiscal que perdurou por 27 anos. E pela legislação tributária, de acordo com o Código Tributário Municipal, a data do fato da cobrança do IPTU, para que o ouvinte entenda, é a data que a obrigação tributária nasce, quando ela passa a ser exigível pelo município, era o dia 1º de janeiro de cada ano. Ou seja, as pessoas dormiram em 29 de dezembro de 2016, isentas do IPTU residencial, e acordaram no dia 1º de janeiro de 2017, devedoras do IPTU. Da forma como foi feita, de forma assodada, sem respeitar os princípios da Constituição, porque a Constituição exige um prazo mínimo de 90 dias para que o tributo pudesse ser cobrado da população, pudesse ser exigido da população. E, obviamente, que entre 29 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017, não havia esse prazo de 90 dias. Por isso, o Supremo Tribunal disse que não foi respeitado o princípio da noventena, é o chamado princípio da anterioridade nonagesimal, que exige um período de espera para que os contribuintes possam se preparar, para que o município possa atualizar a planta de valores, e então possa efetivamente fazer a cobrança. Muito bem. O município de Contagem, à época, ele tentou um artifício legal que foi promulgado um decreto dizendo que a cobrança seria feita a partir de abril ou maio de 2017. No entanto, esse artifício não foi aceito pelo Poder Judiciário, porque foi uma tentativa de camuflar a ilegalidade, porque desde o dia 1º as pessoas estavam sendo devedoras. Então, o que importa não é a data que o município mandou o boleto de cobrança para a casa das pessoas. O que importa do ponto de vista legal, é a data em que aquela obrigação passou a ser devida. E a lei previa que a partir do dia 1º de janeiro, esse IPTU era devido. Então, por isso,
a cobrança de 2017 é ilegal e aquelas pessoas que pagaram o IPTU ou que estão com esse IPTU parcelado ou que estão eventualmente respondendo a uma execução fiscal ou estão com o nome protestado, né, eles podem ajuizar ações para ter o seu direito reconhecido, tá? Leandro Amaral, advogado. Leandro, bom, você entrou com a ação, você está dizendo então que é uma iniciativa individual ali, né? Abrange mais de 70 mil famílias, mas não há uma forma de que essas mais de 70 mil famílias sejam de uma forma automática ou coletiva, né? Ressarcidas aí desse prejuízo, seja moral, material, enfim, como é que fica isso? Pois é, a legislação, por exemplo, da ação civil pública, ela não permite, ela veda expressamente o ajuizamento de ações coletivas para discutir questões tributárias. Então, é uma proteção que o fisco inseriu na lei da ação civil pública, que impede, por exemplo, que o Ministério Público ajuize uma ação para discutir questões tributárias. Então, infelizmente, as pessoas terão que ajuizar ações individuais por esse motivo, não é? Nós esperamos, né, que a Prefeitura de Contagem, uma vez que já existe uma decisão da mais alta corte do país, reconhecendo a ilegalidade desse tributo, que a Prefeitura de Contagem tome uma providência administrativa, porque nada impede que o município reconheça a ilegalidade do tributo, não é? E, então, cancele essas cobranças, cancele os protestos e até devolva de forma administrativa o dinheiro dos pagadores de impostos, porque isso seria, inclusive, muito salutar para o Poder Judiciário, que não seria assoberbado com um grande número de ações. Então, o Movimento Libertas Minas se empenha e pede ao município de Contagem que reconheça administrativamente esse direito para que as pessoas não precisem ajuizar as ações. Mas, infelizmente, o ordenamento jurídico brasileiro, ele não tem um instrumento jurídico, por meio, por exemplo, de uma ação coletiva, que permita a discussão de uma questão tributária. Tá? A lei da ação civil pública, por exemplo, ela veda expressamente a utilização desse instrumento para discutir questões tributárias. Então, infelizmente, a persecução desse direito vai acontecer por meio de ações individuais, né? Então, acho que você até respondeu o seu xará aqui, o Leandro, perguntando justamente sobre isso. Eu entendi que ele pagou esse IPTU, então ele falando o que fazer mesmo. Tem que contratar um advogado, você falando no finzinho aí, sim, né, no caso. Exatamente. As pessoas terão que buscar um advogado. O Movimento Libertas Minas, ele tem oferecido atendimento jurídico para os associados, ele não tem custo nenhum para se associar ao movimento, porque é um movimento de voluntários que lutam para diminuir a carga tributária sobre os pagadores de impostos, né? Nós sabemos que essa decisão tem um efeito sobre 70 mil famílias, nós obtivemos essas informações por meio da Lei de Acesso à Informação. A cidade de Contagem, ela lançou um programa em 2021 chamado Procontagem, e muitas pessoas que estavam devendo esse tributo, eles parcelaram o imposto. Então, quando se parcela o imposto, a prescrição é interrompida. Então, essas pessoas, muito provavelmente, elas terão o direito de decotar o IPTU do parcelamento, de descontar, de cancelar essa parte do parcelamento, né? E as pessoas terão que buscar os seus direitos para que não tenham que pagar um valor indevido que já está sacrificando, o IPTU está sacrificando milhares de famílias em Contagem. Tá certo, então. 10h21, a gente conversou aqui com o Leandro Amaral, advogado e administrador público. Leandro, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Bom dia. Muito obrigado, eu que agradeço a atenção e o espaço de vocês para divulgar esse trabalho, essa vitória que o movimento obteve na Justiça. Um abraço. Muito obrigado. A Procuradoria-Geral de Contagem, em nota, fala que tomou conhecimento do caso e diz tratar-se de uma decisão isolada que produz efeito somente em relação à parte autora do processo. Diz também que a decisão mencionada não é definitiva e que diverge de inúmeros casos julgados pelo próprio Tribunal de Justiça sobre a mesma matéria, sejam as ações individuais ou coletivas. Diz ainda, finaliza a nota, falando que a Procuradoria vai apresentar recurso a fim de que os fundamentos da decisão sejam revistos, resguardando-se assim o interesse público. E só um ouvinte que mandou uma pergunta um pouco mais cedo, perguntando quem era o prefeito em 2017, a saber, era o Alex de Freitas, que antecedeu a Marília. Foi ele que voltou com a cobrança do IPTU, depois de anos e anos. Foi justamente nesse ano 2017, quando ele foi eleito, ele voltou a cobrar o IPTU em Contagem. É isso aí. Obrigado aqui aos ouvintes que mandaram mensagens. E, Leandro, sim, esse flyer que você mandou é esse mesmo aqui, essa organização Libertas. 10h22.